Olá, alunos da Escola Celestino de Souza, alunos do 6º ano. Nós teremos hoje mais uma aula de História pelo professor Valvé, onde daremos continuidade aos conteúdos iniciados na semana passada, do qual nós iremos falar sobre a Antiguidade Clássica, entre as civilizações gregas e romanas. Então, nós vimos que as grandes civilizações da antiguidade se desenvolveram próximas aos grandes rios. A partir de agora, nós estudaremos os povos que tiveram como uma das características em comum o fato de serem desenvolvida e prosperada sobre o mar Mediterrâneo. Foi a partir da exploração marítima do Mediterrâneo pelos fenícios, etruscos, cretenses, gregos e romanos da antiguidade que contribuiu para transformar o mar em um espaço de circulação de pessoas, mercadorias e cultura. A antiguidade clássica, ela é também a base da civilização ocidental. Então, a maioria dos aspectos da nossa cultura, ela é herança direta da cultura clássica grega e romana. Então, a noção de democracia, de direito, de língua, de teatro, Olimpíadas, entre outras coisas, vem da origem grega. Por isso, essa noção de clássico. Para a gente entender melhor o conceito de clássico, nós da cultura ocidental, nós fomos profundamente influenciados pelos gregos e os romanos na antiguidade. Como eu falei, nós herdamos muitas coisas, como a noção de belo, de verdade, de justiça, as nossas instituições políticas, entre muitas outras coisas, foi por causa dessa influência. Por isso nós referimos como a civilização grega e romana como antigas ou clássicas. A gente sabe que os gregos e os romanos, eles não foram os únicos a nos influenciar, né? ou também não foram os únicos povos da antiguidade que nos deixaram essa herança. Os próprios gregos e os romanos, eles já mantinham contato, né? Influência com outros povos do mundo antigo. E a referência geográfica mais importante do mundo antigo era o mar Mediterrâneo. Ao longo de toda a costa do mar Mediterrâneo, que banha a Europa, a África e a Ásia, houveram migrações, guerras, alianças e trocas comerciais que colocaram em contato populações de origem diferente, favorecendo o intercâmbio de conhecimentos, de crenças, ideias e mercadoria. E dentro desse contato entre tantas culturas, línguas, religiões e sistemas políticos e econômicos distintos, foi que nasceu a semente do que viria a ser a cultura clássica. E é dessa cultura clássica do qual nós herdamos, né, a nossa cultura ocidental. Nós temos aqui um mapa da Grécia Antiga, destacando aí as principais cidades do qual nós vamos estudar nesse capítulo: Atenas, Creta, Esparta, entre outras cidades da antiguidade. Localização geográfica: a Grécia Antiga estava localizada em sua maior parte no sudeste da Europa e abrangia 3 importantes regiões: a Grécia continental, situada na Península Balcânica, a Grécia insular, formada pelo conjunto de ilhas do mar Egeu e Jônio, e a Grécia asiática, estreita e longa faixa de terra situada na Ásia Menor. A partir do século VIII a.C., estabeleceram colônias, na expansão grega, estabeleceram
colônias em diversos pontos do mar Mediterrâneo, especialmente no sul da Itália, na região conhecida como Magna Grécia. As origens da civilização grega, a civilização cretense, do ano 2000 a 1400 a.C. É o período mais antigo da Grécia Antiga, que está dentro do período chamado pré-Homero. Então, a civilização cretense, também chamada de civilização minoica, ela se desenvolveu por meio das navegações e das relações comerciais que estabeleceu com o Egito e os povos vizinhos da Ásia Menor. Ela exercia um grande controle marítimo sobre o mar Egeu, fazendo com que acumulassem muito poder e impusessem um pesado sistema de tributos às outras cidades da região. A vida social, econômica e política da Grécia girava em torno dos palácios, onde o rei ocupava um lugar de destaque na religião. Elaboraram um sistema de escrita, conhecido como Linear A, que ainda não foram totalmente decifrados pelos estudiosos. Por volta de 1450 a.C., o poder de Creta entrou em declínio, provavelmente por desastres ambientais que favoreceu a invasão de outros povos, no caso dos aqueus. Os aqueus eram povos indo-europeus seminômades, originários do norte da Europa. Os aqueus impuseram sua economia e sua língua, mas também incorporaram muitos aspectos da cultura cretense. Um outro aspecto importante, para entender a sociedade da ilha de Creta, era que os cretenses eram governados por um rei, chamado de Minos. Esse rei quem decidia, junto com um conselho formado pela elite comercial, o que deveria ser feito. A essa forma de governo damos o nome de talassocracia. A principal atividade econômica dos cretenses estava ligada ao comércio marítimo. O desenvolvimento da produção de cerâmica e de produtos metalúrgicos em grande escala supria esse comércio. Na agricultura, eles deram importância para o cultivo de cereais, videiras e oliveiras. Também praticavam, em menor escala, a pecuária. Um aspecto importante que nós devemos destacar aqui é o papel que a mulher desempenhava na sociedade cretense. Como nós sabemos, na antiguidade, a maioria das sociedades não davam valor à mulher. Era só a figura masculina que era valorizada. E aí nos chama a atenção a sociedade cretense foi uma das poucas que valorizava a figura feminina. A própria religião cretense era matriarcal, ou seja, a principal divindade era uma mulher, a deusa mãe, que era fonte da vida, protetora da terra e da família. Nas cerimônias religiosas, as sacerdotisas assumiam um papel de destaque. Agora a gente vai estudar uma outra cidade grega. Quando a gente estuda a história da Grécia Antiga, é importante que a gente entenda que é uma civilização, mas que estava subdividida em cidades-estados. Então, por isso que a gente estuda a história das sociedades-estados gregas, chamado também de polis, como a gente vai já ver. Então, cada cidade-estado era independente entre si, tinha suas próprias leis, seu próprio rei, embora mantesse relações culturais, comerciais e econômicas umas com as outras. Então, Micenas, a cidade dos aqueus.
Os aqueus eles dominavam a arte da guerra e empregavam avançada técnica de combate, sendo temido pelos outros povos da época. As cidades eram governadas por um rei e uma elite guerreira que viviam em palácios. Em torno dos palácios se desenvolveram núcleos urbanos habitados por artesãos e também eram cercadas por muralha. Fora das muralhas havia as aldeias de camponeses que deviam entregar parte da colheita ao rei. Também nessa civilização havia escravos, que trabalhavam principalmente na produção de tecidos. Por volta de 1200 a.C., por razões ainda não compreendidas, a civilização micênica foi destruída e as aldeias camponesas passaram a ser organizadas em gênos. Esses gênos eram pequenas comunidades unidas por crença em um antepassado comum, em geral um herói ou uma divindade. Cada gênero era governado por um rei, que governava auxiliado por uma assembleia de guerreiros. Os reis consideravam-se descendentes diretos daquele antepassado comum que chamava a si mesmo de Aristói. Daí deriva o termo aristocracia. A formação do povo grego, período Homero. No período Homero, o que se sabe dele é o que está contido nos poemas de Homero. Os 2 poemas importantes, né, com mais de 1000 versos. Os poemas épicos que narravam as aventuras dos gregos, principalmente na guerra contra Troia, chamada de Ilíada e Odisseia. Então, os povos indo-europeus que chegaram à região por volta do século a.C. foram os jônios, os eólios e os dóricos. Esses habitantes eles passaram a se identificar como helenos. Então, esse nome grego foi o nome dado pelos romanos aos helenos. Na realidade, eles auto se denominavam de helenos. E esse nome helenos ele está atribuído a uma região da Grécia chamada de Hélade, daí o nome helenos. Mas o período Homero está ligado à lendária Guerra de Troia. As principais fontes para o estudo da formação do povo grego são os 2 poemas épicos, Ilíada e Odisseia, narrada pelo poeta Homero. Ilíada narra os acontecimentos dos últimos anos de guerra de Troia e Odisseia relata as aventuras do herói grego Odisseu, também chamado de Ulisses, em suas viagens de retorno após o fim da guerra. Segundo a tradição mítica, a guerra foi motivada pelo rapto de Helena, esposa de Menelau, rei grego, pelo príncipe troiano Paris. Os gregos organizaram uma expedição reunindo os heróis Aquiles e Odisseu e partiram para Troia, dispostos a resgatar Helena. Agamenon, rei de Micenas, assumiu o comando dos exércitos. Os gregos venceram graças a uma estratégia elaborada por Odisseu, que foi de enviar um enorme cavalo de madeira como uma oferenda, um presente a Troia. Acreditando que se tratava realmente de um presente, de uma rendição, os troianos aceitaram o presente, que no seu interior levava escondido milhares de guerreiros gregos. E aí, ao adentrar a cidade de Troia, esses guerreiros haviam destruído Troia. No período homérico, as sociedades gregas estavam divididas em gêneros, como eu falei, né? Então, os gêneros eram uma espécie de clã familiar, que faziam parte de uma descendência comum.
Cada gênero era governado por um rei, né, o patriarca, que concentrava o poder militar, político, religioso e jurídico. A economia era agrícola e pastoril, eles eram autossuficientes, e toda a família morava em uma grande propriedade e a terra era explorada coletivamente. Com o passar do tempo, o chefe dos gêneros mais poderosos tornou-se rei e governava diversos grupos familiares. Sempre que o rei ia tomar uma decisão importante, consultava a Assembleia dos Guerreiros saídos desse grupo. A existência dessa Assembleia, formada por guerreiros com igual poder de decisão, deu origem à cidade-estado ou polis, como chamavam os gregos. Então, nós vamos falar de uma importante parte da história da Grécia Antiga, que é a polis grega, é a organização dessas cidades que se organizaram por volta do século VIII a.C. A polis era construída por um centro urbano, zona rural e área portuária, e o centro urbano estava dividido pela Acrópolis, cidade alta, também onde estava localizado o principal centro religioso, e a arte, ou cidade baixa, que abrigava os prédios públicos, oficinas e navegações. Nela estava também a Ágora, praça onde aconteciam as reuniões públicas e onde estava localizado o mercado. Temos aí um mapa da expansão grega, né, das várias colônias que os gregos fundaram ao torno do Mediterrâneo. Então a gente vê aí que em toda a Ásia Menor, a África e até na Península Ibérica, várias colônias gregas foram fundadas na Antiguidade. Um outro assunto é a fundação de Roma, né? Os primeiros habitantes da Península Itálica foram os etruscos e os itálicos. Os itálicos eram um povo de origem indo-europeia e era formado pelos agrupamentos de povos que reuniam os sabinos, os samnitas, os latinos, entre outros. Eles se fixaram próximo à margem do rio Tibre, onde fundaram a aldeia de pastores e agricultores. Por volta do século VIII, eles fundaram a cidade de Roma. Os etruscos eram povos de origem certa, estabelecidos na região desde o século IX a.C. Produziam trigo, azeite e vinhos. Com o processo de expansão etrusca, no século IV a.C., houve a fundação de várias cidades, e dentro dela a fundação de Roma. O primeiro período da história antiga de Roma é a monarquia romana. Segundo a tradição, Rômulo foi o primeiro rei de Roma. E ele tinha a responsabilidade de comandar o exército, as cerimônias religiosas e declarar guerra e legislar. O poder do rei era limitado pelo Senado, conselho de ancião, pertencente às famílias mais ricas e influentes de Roma. O Senado tinha a função de escolher o rei, discutir, aprovar ou reprovar as leis criadas pelo rei. Organização social. Os patrícios, eram os ricos, a elite, pertenciam às famílias mais ricas e eram donos das grandes propriedades rurais. Podiam tornar sacerdotes ou assumir melhores cargos na administração pública. Os plebeus, era a maior parte da população romana, eram os pequenos proprietários de terra, comerciantes, artesãos, agricultores e pastores. Eles estavam fora da administração romana. Os clientes, com menor poder econômico, prestavam serviço aos patrícios. Eram, em geral, estrangeiros, filhos ilegítimos dos patrícios, e não tinham direitos políticos. E, na base da pirâmide, estavam também os escravos, considerados como mercadoria, podendo ser vendidos, trocados ou alugados. Também não tinham direitos políticos, nem poderiam casar. A religião na antiguidade era marcada aí pelo politeísmo, ou seja, na crença da existência de vários deuses.
E também foi um fator de unidade entre essas cidades. Os gregos, por exemplo, acreditavam que os deuses habitavam no Monte Olimpo e estavam ligados a eles por um laço de parentesco, e que eles interferiam o tempo todo nos assuntos terrenos. Os deuses eram muito parecidos com os seres humanos em aparência, sentimentos e atitudes. Agora a gente encerra esse conteúdo sobre os gregos antigos. Falamos também um pouquinho sobre a monarquia romana e vocês terão até a próxima aula para me enviar esta atividade. Eu já havia solicitado de vocês uma leitura do capítulo, então é importante que vocês façam mais outra leitura, copie as questões e me envia. Por hoje é só, até a próxima aula.